Olá, alunos! Então, hoje nós estaremos trabalhando, a questão de cartografia e eu estarei trabalhando especificamente a questão das projeções cartográficas, tá? Afinal, o que são projeções cartográficas? Na verdade, as projeções cartográficas, gente, são sistemas de coordenadas geográficas, tá? Que a gente costuma ver muito em GPS, em mapas, tá? Constituídos por meridianos, que são aquelas linhas imaginárias, semicírculos imaginários, traçados de um polo da Terra ao outro, Também os paralelos, que são linhas imaginárias paralelas, que tem por base a linha do Equador, tá? Sobre os quais podem ser representadas a superfície esférica da Terra. Então, isso é que são projeções cartográficas. No primeiro momento, eu trago aqui para vocês um conceito, e algumas características das projeções. Então, nós temos aqui através de distorções escolhidas e calculadas, são geradas as projeções cartográficas. Lembrando, pessoal, que todo mapa é considerado distorcido. Ele não é a forma de representação perfeita, principalmente com relação à Terra, que tem um formato geoide. E o que é um formato geoide? É como se fosse uma esfera, como vocês podem observar aí na imagem, com os polos achatados e a presença marcante do relevo. Então, na verdade, aquela terra perfeita, que a gente vê aí, vamos dizer, no formato de uma esfera, ela não existe, Então, por conta dessas distorções, nós temos uma dificuldade em fazer essa representação perfeita por meio dos planisférios. E o que é um planisfério? É um mapa. Então, para que você tenha uma visualização, do que eu estou falando, eu coloquei aqui algumas imagens para que nós possamos analisar, tá? O que é planificação do globo? Atualmente não há uma representação perfeita de planificação do globo. E o que é planificar, gente? É você pegar a área real e tentar passar essa área para o mapa, para o planisfério, Tendo em vista as distorções da Terra. Então, reparem vocês que aqui nós temos uma imagem da Terra e depois é como se nós abríssemos essa imagem, ó como ela vai ficar distorcida na segunda imagem. E através dessa segunda imagem, nós vamos colocar em um globo. Então, teve que haver uma adaptação, por meio de técnicas matemáticas e cartográficas, para que esse globo ele pudesse estar representado em um mapa, mas ele não está representado perfeitamente, com todas as medidas certinhas. Por quê? Porque inicialmente, quando a gente olha a primeira imagem, a Terra é distorcida. A Terra, como eu disse a vocês, ela tem um formato geoide. Isso dificulta um pouco a sua representação perfeita em um planisfério, tá? Aí nós temos o globo terrestre. Segundo alguns estudiosos, a forma mais aproximada de representação da Terra seria um globo. Porém, vocês vão de convir que não é fácil você fazer um trabalho estudando o planeta Terra, carregando um globo. Imaginem vocês que nós temos diversos mapas diferentes, diversas formas de representação cartográfica diferentes. Então, eu vou ter mapa que vai analisar clima, relevo, os continentes. E imagine que para cada um nós necessitássemos ter um globo. Então, isso dificultaria o nosso trabalho, não só em sala de aula, mas nas profissões que envolvem aí a análise do globo, Para isso é que foi criado o mapa, para isso é que foram criados os planisférios, tá? Então, apesar de não serem tão perfeitos ou de não estarem tão aproximados da representação da Terra realmente,
eles são os meios, vamos dizer assim, mais fáceis de serem manuseados, né, de serem trabalhados. Além do mais, hoje nós temos aí a questão da internet que traz, né, esses mapas digitalizados. Vamos lá. Todo mapa é distorcido, tá? Ou seja, como ele não é uma representação perfeita, todo mapa é distorcido. A posição dos países em relação às representações é uma questão de convenção. Pessoal, eu quero que vocês observem todos esses tipos de mapas, tá? O primeiro é o que é realmente o aceito atualmente, né? Uma representação do mapa mundi. A segunda imagem, ela faz uma comparação do que é o primeiro mapa com o que é o terceiro mapa. Observem vocês que no terceiro mapa, né, onde nós temos aí BBC News, ele traz uma forma, vamos dizer assim, diferente de representação dos países. Observem que é como se os países ou se os continentes, né, eles estivessem em um movimento numa escala de polo norte e polo sul mais alargada, né? Então, olha só, é uma outra forma de representação. Então, no meio você consegue ver a diferença de um mapa para o outro mapa. E nós temos ainda este último mapa aí, que é como se o mundo estivesse de cabeça para baixo. E afinal, existe cabeça para baixo? Pessoal, é claro que não existe. Se a gente for pensar, a Terra, né, ela é um geóide que está justamente disperso no espaço. Então, o espaço, ele não tem cabeça e pé, né? Se a gente for pensar nessa questão, a questão de norte e sul, de cima e baixo, na verdade, foi uma questão de condição, tá? Olha, por que o norte fica em cima do mapa? Então, de onde se criou essa questão de norte, de sul? Por que o norte é em cima, por que o sul é embaixo, né? Pelo mesmo motivo que os carros param no sinal vermelho e nós giramos a cabeça de um lado para o outro quando discordamos de alguma coisa. Então, tudo foi uma questão de convenção, tá? De um acordo, né? De normas que foram criadas justamente para designar essas direções. Aliás, orientação vem do tempo em que o Oriente, ou seja, o leste, era o ponto cardeal mais importante da cartografia europeia. Pessoal, vocês vão ver que durante algum tempo, inclusive, as pessoas tinham uma visão eurocentrista, tá? E em alguns mapas é possível você ver a Europa no centro do mundo, como se ele fosse, vamos dizer assim, a parte mais importante do globo. Então, tudo foi uma questão de história da cartografia e de convenção, tá? Na época das cruzadas, campanhas militares da Europa cristã pela Terra Santa, entre os séculos 11 e 13, Jerusalém costumava ocupar o alto do mapa. Então, olha só, conforme a época que você investiga e que você estuda, você vai ver que alguns países e que alguns continentes eram privilegiados em relação à sua amostragem no mapa, tá? O que colocava o leste mais ou menos no topo. Na Bíblia, há indícios de que o sistema era o mesmo. No livro do Gênesis, capítulo 14, versículo 15, Abraão persegue um pessoal até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e o lugar ficava ao norte. Em contrapartida, os árabes colocavam ao sul, em cima, e a Europa embaixo. Ou seja, conforme a civilização, conforme a sociedade, né, o mapa ele era feito de maneira diferente. Essas localizações, tanto de países quanto de continentes, eram mostrados de formas diferentes, tá? Um dos pioneiros do norte no topo foi o astrônomo e geógrafo egípcio Ptolomeu, tá? Mas o modelo só se tornou hegemônico na era das grandes navegações, quando se passou a usar a estrela do norte e
as bússolas, tá? Que apontam para o norte magnético. Então, esses dois instrumentos aí, né? Esses dois, vamos dizer assim, essas duas referências foram que de fato ajudou a se convencionar que o norte seria em cima, tá? Para cruzar os oceanos. E mesmo assim, eu disse para vocês que essa questão de cima, baixo é relativa. Com as novas descobertas, o mundo foi alargado e o formato se consolidou, né? Naquele formato que a gente conhece, né, do mapa mundi tradicional como ele é hoje. Olha, eu falei para vocês que alguns mapas, né, mostram a Europa no centro do universo de forma alargada, tá? Inclusive, se a gente for observar o mapa mundi hoje, a Europa ela continua no centro, juntamente com a África, né? Porém, a Europa está ao norte da África. Então, o eurocentrismo é um termo utilizado para designar a centralidade e superioridade. Olha só, gente, superioridade da visão europeia sobre as outras visões de mundo. As pessoas eurocêntricas levam em conta somente os valores europeus. Então, durante muito tempo, a Europa foi colocada nesses planisférios, nesses mapas, como o centro do mundo, tá? Em resumo, o eurocentrismo é um sistema ideológico onde a cultura europeia é colocada como a mais importante das culturas constitutivas das sociedades do mundo. No entanto, essa visão, né, gente, ela é tida como preconceituosa, já que não contempla as outras formas de expressões. Então, assim, algumas dessas ideias foram abandonadas, mas a gente consegue encontrar, sim, muitos mapas nesse modelo. Nós temos aqui, então, as principais projeções cartográficas, tá? E aí nós temos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, né? As mais conhecidas classificações de projeções cartográficas, ou seja, gente, de planisférios, de mapas, são aquelas que utilizam as superfícies de um cone, plano ou cilindro. Vocês vão ver aí no decorrer das imagens, tá? A fim de planificar a área esférica da Terra. Então, nós vamos começar aí a primeira com a projeção cilíndrica. Imaginem vocês que a Terra, nessa projeção, ela foi envolvida em uma forma de cilindro, né? E aí é como se os cartógrafos desenhassem o globo nesse cilindro e depois abrissem essa projeção, tá? Então, a projeção cilíndrica, ela se refere à representação da superfície esférica da Terra em um plano utilizado como base no cilindro, tá? Nós temos nela a conservação da forma, né, direções, dos ângulos, mas a proporção da superfície, ela é distorcida, gente. Observem como a parte superior do mapa é como se ele fosse alargado, né? É comum escolher esse tipo de projeção para mapas mundis. À medida que se aproxima dos polos, as deformações elas aumentam porque se eu vou para o polo norte eu vejo que ele está alargado, e se eu vou para o polo sul eu também percebo que ele está alargado. Então, as regiões polares elas são normalmente exageradas, tá? Em sua representação nesse tipo de projeção. Então, essa projeção é a projeção cilíndrica. A próxima projeção aí é a projeção cônica. É como se os cartógrafos eles tivessem envolvido o globo terrestre em uma forma de cone, né? E aí desenhado o mapa e depois gerado o planisfério. Então, observe a figura da Terra envolvida no cone e depois como seria esse mapa, tá? A projeção cônica ela se refere a uma representação da superfície esférica da Terra projetada sobre o cone. As coordenadas geográficas, que são essas linhas que vocês observam, originam-se de um único ponto, tá? Os meridianos, eles convergem para as regiões polares e os paralelos formam arcos concêntricos. As áreas que se encontram mais afastadas do paralelo em contato com o cone apresentam maiores deformações. Normalmente, gente, esse tipo de projeção é utilizado para representar regiões de latitudes intermediárias.
Então, observem vocês que há uma distorção na medida que você vai para o centro do mapa, né, e para o sul do mapa, tá? E mais uma coisa, observem que você não consegue pegar todas as regiões do globo, tá? Por quê? Porque os cilindros, se eu for observar aí, por exemplo, o Polo Norte e o Polo Sul, eles mal são representados, né? Eles nem são representados, eles nem aparecem na projeção, tá? Nós temos aqui uma projeção chamada de projeção azimutal. É como se pegasse uma folha, gente, e escolhesse uma área do globo para poder fazer essa representação, tá? Se eu for observar na imagem aí ao lado, vocês vão perceber que a imagem ao lado, ela diz respeito, né, à Antártida, tá? Então, ao Polo Sul. É como se eles tivessem pego o globo virado e desenhado o Polo Sul. Então, ela não consegue pegar todas as áreas, ela não consegue pegar todos os continentes, tá? Ela também é chamada de projeção plana, refere-se à projeção da superfície esférica da Terra sobre uma superfície plana tocada ao globo, como eu falei, né? É como se você pegasse um papel, escolhesse uma área para poder desenhar e representar, tá? Ela é utilizada para representar qualquer ponto da Terra, sendo mais comum as representações das regiões polares, tá? Ou seja, áreas menores do globo. É classificada em 3 tipos, tá? Existe a polar, a equatorial e a oblíqua. Bom, nós temos aqui uma outra forma de projeção, que é a projeção de Mercator, né? E se você observar logo de cara, você percebe que o Polo Sul, ele é destacado nessa projeção, né? Então, observem como ele é grande. Essa projeção, que é a projeção de Mercator, ela foi elaborada em 1569 pelo geógrafo Gerard Mercator. É um tipo cilíndrica e uma das mais conhecidas do mundo, tá? As coordenadas geográficas, que são essas linhas imaginárias, são traçadas em linhas retas, tá? Que se cruzam formando ângulos retos. Inclusive, quando a gente for estudar latitude e longitude, vocês vão observar essas linhas aí, nestes mesmos ângulos, tá? Nesse tipo de projeção, a conservação dos ângulos e deformação das áreas. Sempre há deformação das áreas, gente. As regiões nas altas latitudes, elas apresentam-se de forma exagerada, tá? Quando a gente fala em altas latitudes, a gente está falando dos polos. Então, você pode observar que nessa imagem, o Polo Sul, ele está de forma exagerada, né? Em relação às outras áreas. Temos aqui a projeção de Peters, ou Peters, né? A projeção de Peters ela foi elaborada em 1973 pelo historiador alemão Arnold Peters, ou Peters. Do tipo cilíndrica equivalente, os paralelos eles são apresentados em intervalos que decrescem a partir da linha do Equador. Ao contrário da projeção de Mercator, essa projeção, ela apresenta um exagero à região dos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Então, observe, olha o tamanho da África, olha o tamanho da América do Sul, né? Então, olha o tamanho de alguns países que estão aí ao sul da Ásia. Então, você consegue ver que há um exagero aí nessa região, sobretudo dos países subdesenvolvidos, que foram esses que eu mencionei, né? Ou em desenvolvimento. Na direção leste-oeste, há um achatamento, enquanto que na direção norte-sul há um alongamento. Então, nós temos aí a presença de várias áreas distorcidas, tá? A principal característica desse modelo é a conservação das áreas e a deformação dos ângulos e das formas. Vamos. Essa daí é a projeção de Robinson, tá? A projeção de Robinson, ela foi elaborada em 1961 pelo geógrafo Arthur Robinson, tá? Nesse tipo de projeção, gente, essas linhas imaginárias, que são os paralelos,
tá? São representadas em linhas retas e os meridianos em formas de arcos concêntricos. Então, observe que se eu olhar horizontalmente as linhas estão retas e se eu olhar verticalmente, eu percebo que realmente essas linhas são em arcos. Essa, gente, é muito utilizada, tá? Essa forma como está disposta aí as coordenadas geográficas, tá? Os paralelos e os meridianos, no caso, tá? O mapa elaborado, ele apresenta deformação mínima das áreas e das formas, tá? Conservando esses ângulos. É considerada a melhor projeção cartográfica para representar essas massas continentais, né? Os continentes através deste mapa aí. Por fim, nós temos aqui uma representação da ONU, viu, gente? Esse aí é o emblema, né, da ONU, da Organização das Nações Unidas, e ele é um exemplo que já caiu em alguns vestibulares, tá? Ele é um exemplo de projeção cartográfica azimutal ou plana, tá? Essa projeção ela é centrada no Polo Norte, estendendo-se a 60 graus de latitude sul. Então, é um exemplo de projeção do mundo de forma azimutal, tá? Como a gente estudou lá anteriormente. Se você não lembra qual é a projeção azimutal, recorra lá nas outras slides para você acompanhar por que ela é considerada azimutal. E aí você vai perceber, pessoal, que ela é azimutal porque é como se tivesse pego um pedaço de papel, uma folha de papel e escolhido um dos polos para poder fazer o desenho, né? Lembra lá que a projeção azimutal ela é utilizada para representar qualquer ponto da Terra, tá? Sendo os mais comuns as representações das regiões polares, tá bom? Assim, nós finalizamos as aulas de projeções cartográficas. Na próxima aula, a gente continua com a matéria de cartografia.